Olá, pessoal. É uma grande alegria poder compartilhar este relato de experiência no GT1, Maternidade e Apostas Étnico-Raciais. Eu sou Marta Daniele Santos, mulher negra periférica de comunidade na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, pedagoga de formação inicial, entre outras coisitas mais, e atualmente, para além dessas muitas outras coisas que não dão conta de me definir, eu estou mestranda no programa de pós-graduação em Relações Étnico-Raciais no Cefet-RJ. Eu sou uma mulher negra de pele parda, cabelos crespos e encaracolados castanhos, com algumas mechas grisalhas, soltos na altura do pescoço. Eu estou usando óculos de grau em armação de acetato preto. Estou usando também brincos grandes no formato que lembra um sol, e no centro deles tem uma bola amarela. Estou vestindo uma blusa sem manga na cor preta, e sobre ela tem um colar de miçangas coloridas. Ao meu fundo tem a logo do projeto do qual eu sou cofundadora com outras duas amigas, o Formação Sankofa. É um círculo de fundo amarelo com pássaro Sankofa na cor preta ao centro, com detalhes em vermelho, lilás, verde e amarelo, e a escrita circular, Formação Sankofa, Sankofice. O título da minha apresentação é E não sou eu uma pesquisadora? Dororidade, afeto seletivo e as tecnologias ancestrais de resistência de mães negras na pós-graduação. Para começar, né, eu trago essa pergunta que, embora tenha sido feita por Sojourner Truth há séculos, ela ainda ressoa com urgência nas universidades públicas, nos cursos de pós-graduação. E não sou eu uma pesquisadora? E essa pergunta materializa a atenção central do meu trabalho, a luta pela permanência e legitimação de mulheres negras na academia, cujos corpos são atravessados por múltiplas opressões. É um estudo de caso autoetnográfico, que analisa a minha própria trajetória, uma mulher negra periférica, mãe solo de um adolescente com autismo e deficiência intelectual, e pesquisadora no campo das relações étnico-raciais e as dinâmicas dos afetos. E tem como objetivo duplo: primeiro, dar visibilidade a como a interseccionalidade opera como um mecanismo de afeto seletivo e desamparo institucional, e segundo, articular as estratégias de resistência que transformam as dores em saberes coletivos, como a dororidade, a escrevivência e o aquilombamento. Falar da minha trajetória acadêmica é muito parecido com a imagem que eu trago para vocês, né, porque essa encruzilhada interseccional aí em ação. Ao centro, a mulher negra, né, sou eu, e essas muitas intersecções aí ao longo dessas travessias, e essa barreira sendo colocada ali, né, que são as estruturas eurocêntricas, essa barreira ali tentando me impedir de atravessar para alguns espaços, para alguns lugares, como se fosse possível que a minha trajetória acadêmica fosse indissociável dessas minhas muitas intersecções. Mulher negra, periférica, mãe solo, cuidadora de pessoa com deficiência, para além de outras questões. E nesse ambiente acadêmico, essa multiplicidade que poderia ser vista e acolhida como potência epistêmica, ela é constantemente tensionada. Eu sou constantemente posta à prova. E a luta para prosseguir vencendo no espaço acadêmico, ela se dá na ausência de rede de apoio, na sobrecarga da dupla, da tripla jornada e nas desigualdades sociais e territoriais em meio a essas travessias. Essas ausências, elas não são uma falha casual, elas corroboram para o que Safatli chama de desamparo e retroalimentam circuitos de afetos que sustentam práticas excludentes e reforçam as desigualdades sociais. E aí eu falo aqui, que né, eu trago para vocês a imagem de como os afetos, né, esses circuitos de afeto, eles nos circundam e eles funcionam aí para manter, né, o racismo cotidiano, conforme Quilomba trata, e o racismo cordial, conforme a explicação de Gonçalves, né, o racismo cordial, ele é evidenciado por, por práticas tidas como invisíveis, que são naturalizadas e não são confrontadas diretamente, o que dificulta a denúncia e a superação do racismo, né? E em momentos críticos, esse racismo ele se revela como o que tem o chamado de afeto seletivo, que distribui os afetos de forma desigual, a depender da nossa leitura de mundo preconcebido.
O racismo cordial, disfarçado pela ótica do racismo cotidiano, ele se apresenta como afeto passivo. Segundo Spinoza, o afeto passivo, os afetos tristes, eles diminuem a nossa potência de ação. E nesse contexto, eles desviam a nossa energia da produção científica para a luta pela sobrevivência e legitimação constante de que somos capazes de estar nesses espaços. Eu lembro de uma vez que nesses processos de passar, né, para pós-graduação, em uma arguição numa renomada instituição aqui do Rio de Janeiro, eu tive o meu direito de fala e de defesa do meu pré-projeto cerceado de uma forma tão violenta, tão inesperada, que eu fiquei sem ação. Eu não conseguia falar, a professora ela não me deixava falar, ela não me deixava defender o meu projeto, meu ponto de vista, ela me cortava assim tão bruscamente, olha, foi uma situação horrorosa. E a mensagem implícita era bem clara, que para adentrar aquele território meu corpo não servia. Essa violência do silenciamento que opera através de afetos passivos, sabe? É, é essa violência, né, que desabrocha ali como medo, desânimo, desistência, elas diminuem a nossa potência de ação. E aí a análise crítica sustenta que o desamparo vivenciado, ele não é uma condição universal, mas o resultado de uma política de vulnerabilidade material e histórica imposta a corpos negros. E a academia, ao não prover políticas de permanência efetivas, ou ao permitir o racismo velado, né, esse racismo dito cordial, ele transforma, assim, um labirinto de exclusão afetiva e de diminuição de potência de ação de nós mulheres negras. A exclusão de mães negras periféricas, de mulheres negras, não é acidental. Ela concretiza séculos de violência epistêmica e colonial dentro das academias, né? Dentro da academia. Contudo, é na coletividade que a resistência emerge, reconfigurando circuitos de afeto. A chegada de nós, mulheres negras na pós-graduação, apesar do sistema, cria laços de dororidade. Essa dor que dói é transpassada, né, compartilhada por nós, mulheres negras, ela também gera potência de ação. Ela gera afetos ativos, afetos de alegria, né, que geram afetos de cura, de insurgências. A dororidade torna-se, assim, um catalisador para o aquilombar-se na academia. O aquilombamento é a nossa pedagogia dos afetos, uma tecnologia ancestral de luta e de enfrentamento. É a colaboração, o compartilhamento, a criação de espaços seguros que nos permitem desviar a energia da sobrevivência para a produção de saberes outros. E a metodologia da escrevivência mobilizada nesse relato atua como um gesto epistêmico afetivo, que rompe aí a separação entre razão e emoção, né? Não sendo apenas aí um desabafo, uma cartaz, ela é uma política de conhecimento e de reconhecimentos. Ao inscrever o corpo, memória e a experiência no texto, provamos que a luta por permanência ela é fundamentalmente uma luta pela validação de um modo de saber radicalmente afro-referenciado e decolonial. O corpo, antes objeto de violência e objeto de pesquisa, ele torna-se núcleo da pesquisa e o tempo e espaço de contra-ataque, né? Eu costumo dizer que a minha pesquisa é uma pesquisa enraizamento, uma pesquisa enraizada, porque eu estou totalmente imbricada com as minhas colaboradoras, eu não estou à parte dela, observando elas de cima, sabe? Eu estou imbricada ali com elas, eu estou junto com elas e elas comigo nesse processo. Em conclusão parcial, esse relato ele demonstra que a permanência e o sucesso de mães negras na universidade depende da capacidade institucional coletiva e individual em reconfigurar esses circuitos de afetos, porque os afetos, eles não são somente subjetivos e individuais, para além disso, eles são muito objetivos, porque eles se materializam, eles se concretizam nas relações interpessoais e intrapessoais que nós mantemos, né, durante esses processos na pós-graduação, né, na academia, e eles também são, para além de individual, eles são coletivos, porque eles vão circulando, né, ele é social.
e nós precisamos substituir o afeto seletivo pelo acolhimento e pela escuta radical. É imperativo, assim, as instituições promoverem dessa forma políticas de permanência estratégicas que ampliem a segurança, o cuidado, a participação ativa, reconhecendo as diferentes camadas de opressões que atravessam a maternidade negra. Propõe, assim, o letramento racial e afetivo como sulhador de praxes que decolonizem os vínculos acadêmicos, né? Uma convocação para reconhecer que a inclusão ela exige a criação de novos laços sociais e a validação de identidades e afetos que foram historicamente negados e negligenciados, como a raiva, por exemplo. A luta por mulheres negras, mães e pela maternidade diversa na universidade, ela é, no fundo, uma luta por justiça social, justiça racial, que deve ser pautada pela ética do cuidado. Eu agradeço a atenção e finalizo com a certeza de que a nossa presença, a presença de nós mulheres negras na academia, porque eu reconheço a importância das que vieram antes de mim, é a prova viva de que as tecnologias ancestrais de resistência, pautada nos afetos e no coletivo do aquilombar-se, são as nossas maiores forças epistêmicas. O aquilombamento é a nossa política. Deixo aqui o meu contato, o meu e-mail, meu muito obrigada. Até uma próxima.